Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém, amados? Convido você a abrir a sua Bíblia, aquele texto que todos já conhecemos, João 8:32. João 8:32. Que diz: então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diga: eu creio que a verdade nos liberta. Quero pregar nesta tarde, nesta noite, amados, uma mensagem com o tema pilares importantes para uma vida bem-sucedida. Diga: Senhor, fale comigo no profundo do meu ser. Baseado no texto lido, amados, é que vamos aplicar esses pilares para uma vida bem-sucedida, porque é conhecendo a própria palavra de Deus que nós vamos ficando libertos e evitando de cometermos alguns erros. Os princípios da palavra de Deus trazem consigo um poder invisível, silencioso, sobrenatural, agindo e nos libertando de práticas religiosas, de crendices populares, que nos levam a outras práticas que com o passar do tempo nos escravizam, que com o passar do tempo nos levam a nada. Já pensou, amado, algo que te leva a nada? Ou algo que te leva a um fim errado? Se Jesus é o único caminho, e nós cremos que é, então muitas práticas religiosas não nos conduzirão ao céu, à morada de Deus. Então a palavra de Deus, os princípios da palavra, nos levam a uma libertação. E não existe libertação fora dos princípios da palavra. Amém, amados? Primeiro pilar, que pode nos ajudar a termos uma vida bem-sucedida. Uma decisão errada pode nos trazer consequências irreparáveis. O apóstolo Paulo afirma lá no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 7, a seguinte frase: não erreis, não erreis, é um convite, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ele também colherá. Tudo que o homem semear, isso ele também colherá. Amado, isso aqui reflete, atua em todas as áreas da nossa vida. Primeira, conjugal. Segunda, profissional. E por aí vai. Nós plantamos hoje, daqui uma semana, daqui um ano, daqui a 2 anos, colheremos sem dúvida alguma. Não é porque você é bom ou porque você é mau que você vai colher, é porque é uma lei espiritual já estabelecida pelo próprio Deus. Tudo que o homem semear, isso ele também colherá. Quer ver um exemplo? Vamos lá no Antigo Testamento. Jonas ouviu a voz de Deus. Amado, não é toda hora que você ouve a voz de Deus, é toda hora? Não é. Não é toda hora que você tem o privilégio de ouvir uma voz ou a voz cristalina de Deus. Jonas ouviu a voz de Deus. Olha, vá até Nínive,
pregue contra aquela cidade, mande ali, pregue ali uma mensagem de destruição. O que Jonas fez? Se deixou ser dominado pelo medo, e ao invés de ir para Nínive, foi para Tarsis. No meio do caminho, o que acontece? Deus agita o mar, o navio quase que afunda, os marinheiros esvaziaram todas as mercadorias, jogando-as no mar, fizeram uma sorte ali para ver onde que estava o amaldiçoado ali dentro do navio. Por que isso está acontecendo? E encontraram Jonas dormindo, lá no fundo do navio. Quem é você? De onde você vem? Para onde você vai? De qual povo é o seu? Qual é o teu Deus? E ele diz: eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, eu estou fugindo de Deus, e por minha causa veio essa tempestade aí. A Bíblia diz que todos os marinheiros se assustaram. Todos os marinheiros se assustaram. E por que fizeste isso? Por que você foge do seu Deus? E Jonas responde: pode me lançar no mar, pode me jogar ao mar. Eu sei que é por minha causa que essa tempestade veio. Depois que eu for lançado ao mar, tudo se acalmará. Mas não deu outra. Jogaram Jonas ao mar, e diz a Bíblia que o mar se acalmou. Não vamos entrar muito a fundo em toda essa história, porque nós vamos longe ainda. Você vai me ouvir bastante hoje. Que horas são? Acho que até as 7 horas dá para falar. Por causa da desobediência de Jonas, quem estava do lado dele, perto dele no navio, todos sofreram a consequência. Você já parou para reparar que por causa do erro de um pai, ou por causa do erro de uma mãe, toda a família sofre? Às vezes por causa de um aluno na sala de aula, toda a sala de aula é punida pelo professor. Ele ia dar uma prova fácil, pega uma prova bem difícil e pau na sala de aula. Por causa de um aluno às vezes, ou de 2. Um outro exemplo. Vamos voltar, vamos agora para o Novo Testamento. Judas decidiu, escolheu desfrutar do prazer do dinheiro, entregando o seu próprio mestre, entregando o seu próprio líder para os anciãos, sacerdotes religiosos que queriam pegar Jesus para matar. Porque a palavra de Jesus incomodava as religiões daquela época. E todas as vezes que você falar a palavra de Jesus, lá no seu colégio, lá no seu trabalho, isso vai incomodar as pessoas. Judas, aquele que traíra a Jesus, recebeu as 30 moedas de prata, e quando caiu em si, quando ele caiu na real, traí o meu mestre, traí o meu Senhor, traí o meu Salvador, trazendo para hoje: traí minha esposa, traí meu esposo, traí minha família, traí, ou melhor, pequei traindo sangue inocente. Chegou para os sacerdotes: eu fiz uma loucura, eu traí o meu mestre, toma aqui o dinheiro de volta. O que os sacerdotes disseram para Judas Iscariotes? Que nos importa? Isso é contigo, isso é um problema seu. Ele jogou as moedas dentro do templo e diz a Bíblia, foi para um lugar se enforcar. Ele poderia, amados, analisando de uma forma bastante humana, não ter escolhido esse fim. Ele poderia ter, vamos assim dizer, não entrado nessa situação, mas a situação o levou a escolher esse fim.
Ou seja, por causa de uma escolha errada. Uma escolha errada pode atrapalhar o curso da nossa vida. Uma escolha errada pode atrapalhar o curso da nossa vida. Adolescente, você que é adolescente ainda e quer namorar, parta para o caminho da oração. Tome banho gelado. Não é um bom caminho, namoro para a vida de adolescente. E a igreja não proíbe essas coisas também não, viu? Que seja bem claro. Não adianta proibir, é pior. Mas o pastor pode e deve falar. Namoro na vida de adolescente. Pode até acontecer, mas tem uma grande chance de ser na sua vida uma grande encrenca, uma grande bucha, que poderá te atrapalhar bastante. Então pense com carinho nisso, antes de tomar escolhas erradas. Salomão escreve o seguinte: há caminhos que ao homem, há caminhos que a pessoa, para a pessoa, parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. O fim deles são os caminhos da encrenca. O fim deles são as consequências desagradáveis que te afetarão por muito tempo. E tudo poderia ser evitado se você seguir ou seguisse os conselhos dos seus pais. Deus, igreja, adolescente, jovem, adulto, Deus quer ser o Senhor de sua vida, em todos os aspectos. Se você perguntasse para mim, pastor, em que área que eu devo ser fiel? Eu diria, em todas as áreas. Logo, Deus quer ser o Senhor de sua vida, prezado ouvinte, em todas as áreas da sua vida. Não é essa área é minha e aquela é de Deus, não. É necessário que você tenha Deus como Senhor absoluto de sua vida. E por incrível que pareça, nesse momento eu não estou falando simplesmente para quem ainda não conhece Jesus, ainda não é convertido a Jesus, eu estou falando para crente. Deus quer ser o Senhor em todas as áreas da sua vida, você, meu irmão. Você já ouviu aquele ditado, eu sou crente, mas o meu braço não é? Você já ouviu aquele ditado, eu sou crente, mas o meu revólver não é? Você já viu aquele ditado, eu sou crente, mas não mexe comigo não, porque eu viro um leão ou uma leoa? Isso não é atitude de crente. Isso é atitude de quem ainda é dominado pelos impulsos da velha natureza. Não é atitude de um verdadeira servos de Deus. Você já ouviu aquele ditado, dentro de casa, o chão sumiu do meu pé. Sabe por quê, amado? Porque você ainda é dominado pelas suas emoções, e não pela palavra de Deus, e não pelo Espírito de Deus. Há um convite para você feito, para você. Se encha da palavra de Deus, e essas coisas negativas irão desaparecer da sua vida. Amém, igreja? Aleluia. O que diz aqui o Salmo 1? Salmo 1, que todos conhecem, né? Quem sabe pode falar comigo. Abençoado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. O mesmo será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, seus frutos serão produzidos na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Igreja, há um caminho de prosperidade para você que já é igreja. Há um caminho de prosperidade para você que já é igreja. Moisés, vamos lá no Antigo Testamento. Moisés, ele escolheu abandonar a família de sua mãe adotiva,
que era filha de Faraó, logo ele era herdeiro também de toda a riqueza de Faraó. Ele escolheu sair dali para ficar no meio do povo hebreu que era escravo lá no Egito, porque se ele ficasse ali no Egito, ele desfrutaria de uma vida de pecado, mas não desfrutaria da glória de Deus. E lá no Egito, com o povo hebreu, foi o lugar onde o próprio povo hebreu e também Moisés mais viram as manifestações sobrenaturais da glória de Deus. Lá no deserto, eu desejo que você vá para o deserto. Abraão, Deus falou bem assim, Pedro, duas coisas: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda hei de te mostrar, que eu ainda te mostrarei. Deus não falou assim, olha, vai por aqui, depois você vira à esquerda. Ele saiu sem rumo, ainda que lá na frente ele viraria para a esquerda, ainda que lá na frente ele viraria para a direita, e depois retornaria e continuaria andando. Abraão simplesmente obedeceu a Deus, ele saiu de onde ele estava. Sabe o que é isso? Decisão de obedecer. Aí depois Deus fala uma outra coisa esquisita para Abraão, esquisita, né, pela visão natural. Abraão, é o seguinte: vá até o monte lá, assim, aquele monte, e ofereça para mim o seu filho em holocausto. Você poderia pensar, bem, essa voz não é de Deus não, é do diabo. Onde que Deus vai pedir um negócio desse? Não existe. Abraão, segundo o texto bíblico, creu e obedeceu sem hesitar. Agora, ele também era humano, né? Com certeza o coração dele foi a 1000 por hora, mas a Bíblia mostra que Abraão obedeceu a Deus. E lá no monte, Abraão teve essa experiência sobrenatural em entender o que significava Jeová Rafá, o Deus que providencia. Ou melhor, Jeová Nissi, o Deus da providência. Abraão decidiu obedecer a Deus. Rapidamente, uma outra história. Aquele famoso José do Egito. Quero dizer isso aqui, em especial para algumas pessoas solteiras, e em especial para algumas pessoas casadas, metidas a garanhão. O famoso José do Egito decidiu abrir mão de um programa com a esposa do patrão e decidiu honrar a Deus e honrar o patrão. Tem alguém garanhão aqui? Fique esperto, servir a Deus é melhor. O que José falou na hora H ali, que a mulher ficava o tempo todo assim, ó? Deita-te comigo, diz a Bíblia, vários dias. Deita-te comigo. Deita-te comigo. O que José respondeu? Cometeria eu tal loucura? Fique esperto. Satanás sempre colocará um manjar perto de você. Fique atento. Ele não é um cara legal que está longe, quietinho do lugar dele, não. A Bíblia diz que ele anda em torno de nós, buscando a quem possa tragar. Fique esperto. Um outro exemplo interessante, que você conhece tão bem quanto eu, mas serve para reforçar aqui esse assunto. A Bíblia diz que Caim matou seu irmão Abel por motivo de inveja. Presta atenção, a inveja foi apenas o combustível, mas Caim poderia ter dito não. Poderia dizer não para tamanho absurdo, mas Caim, diz a Bíblia, matou Abel por causa da inveja. Fique atento. Decisões bruscas, decisões duvidosas, seus erros
lhe custarão muito caro. Há uma lei já estabelecida: tudo que o homem semear, isso ele também colherá. E depois Caim se tornou andante e errante pela terra. Onde ele ia, ele era mal visto. Foi perseguido para o resto da vida dele com essa maldição. Até agora foi só o primeiro pilar. Vamos para o segundo. Segundo pilar para uma vida bem-sucedida: fique atento, as oportunidades aparecem. Lá estava Jacó conduzindo toda a sua descendência por uma outra região. Passam ali num ribeiro e de repente aparece um ser sobrenatural ali e conversa com ele, e ele entendeu que aquele ser que ali estava representava Deus, e começou a pedir uma bênção para Deus ali, e a resposta parece que não vinha, e Jacó começou a lutar com ele. De repente, amado, depois de algumas horas de luta, diz a Bíblia, que começou a apontar os primeiros raios solares, como diz a alva. O que é a alva? Raios do sol, os primeiros. E aquele ser fala para Jacó: deixa-me ir, porque a alva já está aparecendo. E Jacó disse: não te deixarei ir, enquanto não me abençoares. Fato é que Jacó saiu dessa luta manco, mas aquele anjo que ali estava abençoou Jacó. Amado, foi uma oportunidade ímpar, foi um fato praticamente quase que ímpar em toda a Bíblia. E aquele lugar se chamou Peniel, que quer dizer vi Deus face a face. Mas Jacó tivera ali uma luta que não foi nada agradável, que não foi nada bonita, foi das piores que você possa imaginar. Para um camarada ficar manco de uma perna, porque um anjo tocou na juntura da perna dele, então não foi coisa bonita, foi coisa feia. Mas Jacó queria o quê? Uma bênção. Onde eu quero chegar com isso? O segredo de muitas derrotas na vida dos crentes, o segredo de muitas derrotas na vida dos crentes é que começam bem pela oração e no meio do tempo e no meio da batalha desistem. Já cansei de orar, não vou orar mais. Desiste. Desiste. Deus te chama, amado, para que você não desista, para que você persevere, para que você lute, até que tal bênção seja concretizada na sua vida. Mas não que você simplesmente comece a orar, depois desiste e tal, e fica por isso mesmo, e fica por isso mesmo, e fica por isso mesmo. E eu sei, aqui na igreja, de inúmeros exemplos que terminaram em bênçãos e vários outros exemplos que terminaram em fracasso. Por quê? A chave do mistério, como diz hoje no meio evangélico, é o mistério, é o manto, é isso, é aquilo, parou no meio da batalha. Vamos lá para o Novo Testamento agora. Estava no Velho, vamos para o Novo. O cego de Jericó. Cego não vê. Pelo que o contexto mostra ali, o cego ele era realmente cego. Houve um alvoroço, ele pergunta: o que está acontecendo? E o camarada que estava perto dele ali, que ele conhecia pela voz, ele falou: que Jesus está entrando aqui em Jericó e tal. E ele está entrando em Jericó e está esse alvoroço em torno de Jesus ali. E a Bíblia diz que esse cego começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu estou aqui te esperando há muito tempo. Filho de Davi, tem misericórdia. E provavelmente, amado, poderia ser na vida daquele cego a última vez que ele estaria perto de Jesus.
que em breve viria a crucificação e tal, enfim. A multidão começou a repreender aquele cego que clamava fortemente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É incrível, amado, que muitas das vezes as pessoas que enxergam no reino espiritual podem também te levar a ficar calado. É isso. Às vezes pessoas, ao invés de te ajudarem a vencer uma batalha, jogarão um balde de água na sua vida. Mas isso acontece? Acontece. Mas é para acontecer? Se é, eu não sei, mas acontece. Quando você tiver uma oportunidade, amado, aproveite. Provavelmente, aquela oportunidade será a última na sua vida, ou ela não voltará mais. Quero mencionar uma coisa interessante aqui. Muitas pessoas conseguem, ou melhor, não conseguem desfrutar da prosperidade de Deus em suas vidas, porque não conseguem discernir algumas coisas. Eu quero mencionar aqui 4 pilares. 4 pilares que podem te ajudar bastante e que praticamente são imutáveis. Primeiro deles, primeiro pilar da prosperidade, dentro dessa questão aqui que estamos falando, presença de Deus. Há um conceito errado sobre prosperidade por aí. Vamos tentar mostrar a situação a coisa de uma forma certa. Primeiro deles, presença de Deus. Meu amado irmão, teoricamente você tem a presença de Deus, mas e na prática? Teoricamente, todos temos a presença de Deus, e na prática? Segundo, saúde física. Terceiro, família unida. A família é a base da sociedade, a família é a base também da igreja. Uma sociedade quebrada, quem vem para a igreja vem quebrado, e até restaurar demora. O fato é que quando uma família se quebra dentro da igreja, toda a igreja sente. Então, família unida. Terceiro. Quarto, prosperidade, trabalho. Trabalho? Tão bom ficar à toa, não é? Tão bom ficar só na praia, tomando água de coco, comendo camarão, 2 horas da tarde. Trabalho. Quem disse que Deus quer que você fique à toa, amado? Quem disse que ficar à toa é sinônimo de prosperidade? O trabalho dignifica a sua pessoa. Ainda que você seja rico, muito rico, você precisa trabalhar. Cabeça desocupada é a oficina. Oficina do chifrudo. Terceiro, há um tempo para todas as coisas. Nesse detalhe de tempo, nós cristãos, às vezes, erramos. Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Salomão escreve: há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de dançar, de edificar, de espalhar pedras, de ajuntar, de abraçar e de se afastar, de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, enfim, há tempo para todas as coisas. Até, diz aqui, tempo de amar e tempo de odiar. Não é que Deus quer que você odeie, mas há um tempo em que esse detalhe acaba acontecendo na vida de algumas pessoas. Tempo de guerra, tempo de paz. O que o salmista no Salmo 40 escreveu?
Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amados, a ansiedade pode sim nos levar ao erro e a sofrer. A ansiedade. Continua Davi falando aqui. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Não dê um tiro no escuro, espere em Deus. Não dê um tiro no escuro, espere em Deus. E uma coisa interessante, amado, Deus costuma trabalhar muito em termos de tempo, e o tempo de Deus para nós, limitados, costuma se dividir em 3 partes: sim, não, espere. Mas na grande maioria das vezes nós achamos que o tempo é já, e para Deus ainda é espere. Nós vamos pelo tempo cronos e Deus age pelo tempo kairos, que é o tempo dele, não limitado pelas limitações do homem. Sim, não, espere. Há coisas e muitas coisas que nós precisamos aprender e exercitar a esperança, o esperançar em Deus. Salmo 46, verso 10. Aquietai-vos, Deus falando, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. De uma forma ou de outra, amado, vários textos da palavra de Deus nos levam a entender que nós precisamos ter a nossa vida na mão de Deus e não em nossas mãos. Ué, mas há momento que nós temos a nossa vida em nossa mão? Todos os dias. Nós é que decidimos manter a nossa vida nas mãos de Deus ou ter a nossa vida em nossas mãos. Nós decidimos isso. Deus é tão tremendo, tão soberano, tão glorioso, que Ele respeita as nossas escolhas. Como diz aqui logo no início, né? Deleita-te também no Senhor. Deleita-te no Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele, o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu juízo como o meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Deus, diz a Bíblia, há um texto que eu não me lembro aqui agora, que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Isso não quer dizer que você vai ficar à toa agora, esperando que Deus jogue um saco de dólares na varanda, lá no fundo da sua casa. Deus não vai fazer isso. Mas há momentos que o homem chega num ponto, dali para frente é Deus quem vai trabalhar por você, porque a Bíblia diz que Deus trabalha por aquele que nele espera. Tudo isso tem a ver com faculdade, namoro, noivado, desenvoltura profissional, estrutura financeira, mudança e casamento. Tudo. Várias pessoas aqui que eu conheço, já conversei, tiveram suas experiências boas e ruins em relação a agir ou não agir numa área da sua vida em um determinado tempo. Uns tiveram vamos dizer, suas dores de cabeça, e outros tiveram as suas bênçãos maravilhosas. Quem anda de acordo com o relógio de Deus, quem anda de acordo com o relógio de Deus, não se perde, nunca se perde. Volto àquele texto de Paulo, e digo isto,
que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Semear, igreja, é opcional, colher é obrigatório e inevitável. É impossível colher laranja quando se planta abacaxi. Está lá em Gálatas capítulo 6, 7, 8, 9 e 10. Tudo que o homem semear, isso ele também colherá. E completa aqui o apóstolo Paulo: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não houvermos desfalecido. Palavras, 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 amado. Palavras, em qualquer lugar, palavras são sementes. Salomão escreve que a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama colherá do seu fruto. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Palavras são sementes. Atitudes são sementes. O que Jesus disse? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdias. Atitude. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Atitudes. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Já parou para analisar que a nossa responsabilidade é extremamente grande, amados? Mateus 5, do 13 ao 16, diz bem assim. Vamos trazer para nós. Jesus falou, vós sois, mas como ele estava falando para a igreja, então vamos dizer, nós somos o sal dessa terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Você é sal? Você gera algum efeito? Outra situação. Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz desse mundo, igreja. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lamparina e a coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Nossas atitudes, veja bem, atitudes são sementes. Nossas atitudes podem ou não refletir a glória de Deus. Quinto pilar para uma vida bem-sucedida. Ser. Você já parou para pensar que na sociedade em que vivemos, tanto aqui em Tangará como qualquer outra cidade, as pessoas reconhecem outras pessoas pelos bens que elas possuem? Há várias sociedades, entidades fechadas, que só convidam quem é da classe média alta. E você vale na sociedade, ainda hoje, não aquilo que você é, mas aquilo que você tem. Então um pilar importantíssimo para uma vida próspera, bem-sucedida, ser. Eu pergunto a você, quem é você na igreja? Quem é você na igreja? Jesus compara a igreja, trazendo aqui uma alusão, contando-nos uma história das 10 virgens. 5 eram prudentes, 5 não eram prudentes. As prudentes estavam preparadas para a festa, as 5. As 5 não prudentes não estavam preparadas.
Quando foram se preparar, o noivo veio, as 5 entraram para o salão da festa, o salão se fechou, e depois as outras chegaram e batiam na porta: Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Igreja, a religiosidade de um grupo, a religiosidade de uma pessoa, faz com que isso se pareça espiritual, e não é. Quem é você na igreja? A igreja tem algumas características, ou melhor, a verdadeira igreja tem algumas características. Comunhão é uma delas, santificação é outra delas. A igreja entende a missão de servir, não para ser salva, mas porque já é salva. Uma outra característica: a igreja compreende o privilégio e a obrigação que temos de sermos verdadeiros adoradores. Outra característica da igreja: já está estabelecido a vitória sobre o inferno. Isso, a vitória sobre o inferno. E Jesus fala para Pedro: te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus mesmo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amados, aconteça o que acontecer, venha o que vier, qualquer tipo de perseguição, a igreja será sempre vencedora. Sempre vencedora. E se porventura alguém pensar que quem sabe talvez não seja, Jesus leva a igreja para a glória. Pronto, aí já está mais que consumada a vitória. Mas de uma forma ou de outra, aconteça o que acontecer, venha o que vier, qualquer tipo de perseguição, a igreja será sempre vencedora. E é por isso que eu te pergunto: quem é você na igreja? Sexto e último pilar para uma vida bem-sucedida: é necessário, prezado ouvinte, que você tenha consciência de que existe alguém que ainda acredita, aposta em você. Eu digo, você crente, você não crente, há alguém que não conforma com os nossos erros, não compactua com os nossos erros, mas ainda aposta em você. Não precisa falar mais nada. Ele investiu o que ele lá no céu tinha de melhor por mim e por você. Fecha os teus olhos, oremos ao Senhor. Pai, te louvamos, porque o Senhor é o Deus que fala com a igreja das maneiras mais diferentes possíveis. Te louvamos, Pai, porque o Senhor é Deus de mistérios. O Senhor é o Deus que age invisivelmente em nossas vidas. Pai, te louvamos, porque o Senhor tem levantado aqui muitos irmãos e irmãs, mais que vencedores, pela fé no poder da oração. Eu quero saber se há alguém nessa noite que deseja fazer um concerto com Deus. Quem é você na obra? Quem é você na igreja? Há alguém nessa noite que deseja fazer um concerto com Deus? É melhor consertar
de que ficar na vergonha. Levante o seu braço como um sinal. Há alguém nessa noite que quer fazer um concerto com Deus? Há alguém nessa noite? Não havendo, fiquemos de pé, igreja, e oremos ao Senhor. Põe a tua mão no teu coração. Pai, te louvamos porque somos igreja nesse lugar. E creio e temos conosco as marcas do verdadeiro adorador. Pai, te louvamos porque a tua palavra nos guia e nos liberta e nos leva a uma nova dimensão. Pai, te louvamos. Despedes esse grupo de irmãos em paz para os lares. Te louvamos por tudo e declaramos mais uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém, igreja?